O programa Experiências gostaria de indicar o site Absolute Heal de Marisa Araújo, o Dr. Luciano Negreiros, endocrinologista, ortomolecular, que trabalha com medicina estética e esportiva, o canal Portuguiando, onde Bia e André te ajudam a imigrar para Portugal. Fofa Fest, os melhores eventos, sob o comando de Ilse Rangel, a Fofa. E a nova coleção da La Clava, sempre bonita e sensual. Olá, e aqui é Malu Maciel de volta com vocês para o programa Experiências. E o nosso convidado de hoje é um ator completo de cinema, TV e teatro. E como dizia minha mãe, um colírio para os olhos, de tão lindo. Obrigada por sua presença no meu programa, meu querido Daniel Satti. Ah, gente, com essas palavras, né? Malu, eu que agradeço pelo carinho, pela atenção, pelas palavras generosas. É um prazer estar aqui com você. Ah, o prazer é nosso. A gente quer saber tudo sobre a sua vida e a sua carreira. E eu conto tudo mesmo. Opa, já gostei. Mas primeiro eu quero contar para o nosso público onde nós estamos, que nós estamos nesse restaurante maravilhoso, né? Com esses drinks lindos e gostosos. E deliciosos. Nossa, eu que o diga. Estamos aqui no Blá Blá de Ipanema. Quero agradecer ao querido João Diniz pelo espaço. Estamos aqui na Farm de Amoedo, número 39, bem na esquina. Vem, gente, vem experimentar esse restaurante maravilhoso, eu recomendo. Né, querido? Não é uma delícia aqui? Delícia, ambiente delicioso, gente. E vamos começar com a nossa entrevista? Vamos. Gente, você começou a sua carreira há muitos anos, mas antes disso, você morou em Tóquio. Por que você morou em Tóquio? Conta isso pra gente. Tem algum japonês na sua família? Não tem nenhum japonês. Mas, na ocasião, meu pai era engenheiro da Uzi Minas e a empresa mandou ele para o Japão para fazer uma negociação Brasil-Japão do aço. Então, ele foi em missão oficial pelo Ministério da Indústria e Comércio. E para esse negócio, a gente ficou lá em torno de um ano e meio quase. E Tóquio é assim, eu digo que não só inversamente, né, geograficamente, mas culturalmente. É um outro lugar completamente diferente de nós brasileiros. E eu tinha 5 anos de idade, mas eu lembro de muita coisa. Para criança, né, tudo que é diferente marca muito. Claro. Então eu me lembro das cores dos metrôs que a gente pegava para ir para o centro da cidade, voltar para casa. Lembro da Torre de Tóquio, que é como se fosse uma antena gigantesca que se assemelha à Torre Eiffel. E tinha brinquedos, a gente subia, tinha brinquedos, enfim. Lembro de andar pelo parque e aqueles são alces, né? São, esqueço a família do Bambi, gente, vocês entenderam. E a gente dava pipoca para eles e eles comiam a pipoca e faziam assim. Ai, que gracinha! Olha, porque esse é o gesto de agradecimento do japonês, né? Olha, então, que legal. É impressionante esses detalhes, como ficaram marcados para mim. Uhum. E quando eu nasci em São Paulo, em função desse trabalho dos meus pais, e aí quando fomos para o Japão e ficamos lá esse 1 ano e meio com os meus 5 anos, ao retornarmos para o Brasil, voltamos para BH. Então eu sou um paulistano com cultura de mineiro, um mineiro de verdade, porque eu cresci lá dos meus 5, 6 até os meus 24 por aí. Ah, então você é mineiro. Mas você aprendeu japonês lá no Japão? Chegou a aprender? Na época, eu me lembro da gente conversar assim, fluentemente. É muito engraçado isso, porque a criança não tem medo, né? Então você escuta e repete, sem pudor nenhum. E eu me lembro da minha mãe deixar a gente na casa da vizinha, que se chamava Thier. Tá vendo? Eu lembro o nome claramente. E é claro, assim, eu não me lembro das palavras de como a gente conversava, mas eu lembro que a gente conversava, não tinha necessidade nenhuma, não tenho trauma algum. E é interessante porque algumas músicas ficaram na cabeça. Por exemplo, tem uma que é assim: Moshi, moshi, anone, sandeska. E aí, moshi, moshi é alô, alô, quem é? Anoné, Sandeska é uma coisa assim de como você está, tá tudo bem? Enfim, não sei literalmente, mas eu me lembro claramente dessa música e
Música infantil, né? Exatamente. Eram brincadeiras da época, né? E essa relação com a Thier, né? Que a gente, era brincar como se estivesse no Brasil, naturalmente. Agora, gente, eu vou fazer uma pegadinha com ele que ele não tá sabendo. Vamos ver se ele sabe japonês. Watakushi no namae wa Malu desu. Anata no namae wa? Eu só ouvi Malu, gente. Só. Viu? Peguei. Arigatô, aquele que ser educado. Arigatô. Eu me preparei para essa entrevista, tá vendo? Sabia que eu ia pegar ele. Adorei. O que significa? Significa Watakushi no, eu sou Malu desu, a Malu. E você, quem é? Anata no namae wa. Que lindo. Nossa, adorei. Adorei. Com 5 anos era impossível ele ter aprendido japonês, né? Olha, eu também malandra. Vem já pra me pegar mesmo. Enfim, querido. Mas depois dessa experiência maravilhosa de ter morado em outro país, e um país tão longe, né? Tão diferente da nossa cultura, você veio para o Brasil e você se descobriu ator. Em que momento você se descobriu ator? É outra história que eu adoro contar porque serve de inspiração para quem escuta. O que acontece? Eu, filho de pais mineiros, naturalmente conservadores, de uma época, de uma cultura que eles também tiveram de criação e conservadora, sim, tudo tem a ver com o contexto em que cada pessoa viveu, né? E é muito louco eu dizer isso, gente, mas para mim foi dessa forma. Meu pai é engenheiro, meu irmão mais velho é engenheiro, eu fiz engenharia civil, fiz 4 anos de engenharia, larguei faltando 1 ano porque eu não dei conta. E aí, por que eu não dei conta? Eu sempre tive uma voz, por isso que eu falo que é louco, mas a minha loucura foi essa. Eu sempre tive uma voz, vá fazer teatro, vá fazer, em momentos. Ou se eu ia assistir uma peça, ou se eu ia assistir alguma intervenção cultural, tinha sempre uma coisa, vá fazer teatro. E eu não entendia aquilo de verdade, não entendia. Porém, eu falo que a história é muito legal de ser contada quando você olha para trás. E quando eu olho para minha infância, adolescência, aí eu comecei a lembrar que todas as minhas brincadeiras eram assim, escrevendo roteiros, chamando vizinhos, chamando primos, chamando amigos, para poder contracenar comigo. E óbvio, eu era sempre o personagem principal, era uma briga. Mas por que você é? Por que você não? Porque eu escrevi, eu tinha sempre um argumento, né? Enfim, mas olha que interessante, tá vendo que eu já fazia essas coisas. Inclusive, tinha um programa em Belo Horizonte, da TV Alterosa, que é uma repetidora do SBT lá, e até hoje ela existe, chamado Clubinho da Tia Dulce. Era a nossa Xuxa da época. E aí, era um programa infantil que bombava. Eu enchi o saco da minha mãe para ela me levar nesse programa. O que você vai fazer lá, menino? Mãe, eu quero dançar, eu quero cantar, eu quero fazer alguma coisa. Então, você entende? Então, quando eu olho para trás, eu vi, aí que eu me entendi, falo, caramba, olha, a conta fecha. E aí tinha essa coisa do fazer teatro. Sim. E aí isso que eu gosto de comentar. Então contei aonde eu vi o porquê dessa tendência. Então eu já tinha em mim isso. Aí você fala, tá, Daniel, então por que você não foi fazer teatro? Você fez engenharia. Por isso. Filho de uma família mineira e conservadora, naturalmente preocupada com o futuro dos filhos, é uma coisa, meu filho, vá ser médico, vá ser advogado, vá fazer algo que dê dinheiro, que você consiga construir uma vida, se sustentar. Eu entendo essa preocupação e ela é super válida, né? Sim. Ainda mais no Brasil, gente. Ser ator, ser artista já é difícil. No Brasil, é muito difícil. Nem se fala. Então, é natural essa preocupação. E aqui que eu percebi, então, eu não tinha, parece bobo, né, inocente, mas eu não tinha coragem de, não sabia nem como procurar, por onde começar, o que fazer para poder me inserir nessa carreira artística, no estudo. Não sabia. Daniel, é só procurar um colégio. Eu estava tão limitado dentro do que eu vivia enquanto conceito para minha vida em função da minha família, que eu não tinha coragem mesmo. Eu faço questão de dizer, porque eu tenho certeza que muita gente se identifica com isso. Se identifica, com certeza. E aí que acontece? Como você conseguiu dar esse primeiro passo? Aí que é legal. Por isso que eu te falo que volto a repetir que nada é por acaso. Um amigo de infância, simplesmente um belo dia, eu fazendo engenharia ainda, não tinha largado, falou assim, Daniel, eu tô indo fazer aula de teatro, você não quer ir comigo? Malu, eu olhei pra ele. Sabe assim? Claro que eu quero. Cara, como brinco, né? Foi a minha tauba de salvação. Sabe, eu me agarrei nele.
olha que louco, eu não tinha coragem de ter a iniciativa sozinho. Claro. Ele foi o apoio que eu precisava para eu ir pro teatro. E aí, quer saber por que nada é por acaso? Ele me levou dessa forma quando me convidou. Passou acho que 6 meses, 1 ano. Ele saiu, ele não é ator. Eu sou. Você ficou. E Entende? tá até hoje, Você né? entende? Então, aí que eu começo a analisar isso, eu falo, caramba, olha que interessante. Pintou alguém que trouxe para algo que eu não estava tendo coragem e ali eu fiquei. Quando eu comecei a estudar teatro, pisei no palco, eu me realizei. Eu falei, Você é se aqui, encontrou, né? é isso. Tanto que eu nunca mais larguei e ele não é ator. Então, tá vendo Porque como não as era coisas... a praia dele. Não era a praia dele. Não. Ele só foi ali para me levar. Então, olha que coisa mais legal. Eu trago isso com um amor muito grande, gosto de contar, porque eu tenho certeza que muita gente passa por isso. E onde eu digo, gente, a melhor forma de você descobrir se você é ator é se questione, se pesquise. Porque para ser ator é preciso gostar muito. Porque não é gostar pouco, não. Tem que gostar muito. Porque é muito trabalhoso, é muito... um processo muito complexo, é um processo que não é fácil. Então, ou você tem isso em você, tem isso na sua alma, você gosta na disso, alma, ou você não vai fazer, em algum momento você vai largar. E se você tem isso como um sonho, não desista do seu sonho. Porque eu até hoje busco o meu sonho, mesmo já fazendo, trabalhando nos vários veículos que a arte permite. Mas eu continuo buscando o meu sonho. Então, não desista do seu. Ai, que conselho lindo. Até porque você faz um trabalho hoje e não tem um amanhã, você tem que continuar correndo atrás. Exatamente. Não é? É exatamente, uma constância, né? Uma constância. E você fez uns trabalhos lindos, que inclusive eu te assisti na novela Os 10 Mandamentos. Ai, que eu incrível. Adoro. Posso só fazer mais um parênteses, só para terminar essa história? Claro. Que aí depois, quando eu comecei a estudar teatro, aí de fato eu larguei a engenharia e fui para querer fazer artes cênicas. E olha que interessante também. E aí, discutindo com amigos, falaram, Daniel, ator você já está estudando. Por que você não faz um outro curso pertinente à área de humanas? Porque aí você pode ter também coisas que possam agregar à sua profissão. E aí eu fiz comunicação, então sou formado em comunicação social. Eu queria fazer artes cênicas, mas ele fala, Daniel, não coloque seus ovos todos numa cesta só. Ah, sim, entende? claro. Então, eu fiz comunicação e sou formado. Então, acaba uma coisa também, tenho uma formação técnica em teatro e tenho uma formação superior em comunicação. Oh, parabéns! Obrigado. Uau, que legal. Agora, voltando lá nos 10 Mandamentos que você fez outras novelas, né? Você começou, na verdade, na televisão, foi com A Diarista, não é? A Diarista na TV Globo. E é interessante também, porque eu me formei como ator em Belo Horizonte, me formei em comunicação e aí eu já tinha definido, quando eu entendi que para eu tentar viver profissionalmente disso, eu precisava ou estar no Rio ou estar em São Paulo. E eu já tinha uma ligação um pouco mais íntima com o Rio de Janeiro, por ter vindo para cá outras vezes, enfim. E aí, ou seja, lá em BH eu já tinha uma certa visibilidade, já era conhecido no meio. Quando eu vim para cá achando que eu ia trazer isso comigo, ninguém aqui conhecia, ninguém sabia, óbvio, porque fica cada um na sua região, né? É verdade. E o Rio e São Paulo, que tinha essa característica, tem ainda, de mostrar para o Brasil todo e para o mundo. BH não tem isso. Olha que interessante. Então eu voltei, cheguei aqui, quando eu cheguei, gente, eu voltei a estaca zero. Ah, como é que você continuou? Comecei a fazer cursos para que eu estabelecesse conexões e essas conexões me levaram à primeira participação na TV Globo em 2004, na Diarista, num episódio chamado Será que Ela É? E eu gravo dessa forma porque eu contracenei com Diogo Vilela, Luiz Cardoso, Cláudia Rodrigues e Dira Paz. Nossa, que elenco, hein? E eu ali assim, gente, quem sou eu? O que eu tô fazendo aqui, Jesus? Eu tremia mais que vara verde. Então, não, mas você é ator, também é normal, gente, não tem essa não, eu sou humano antes de ator. Mas foi incrível. E como é que foi trabalhar numa novela bíblica? Olha, eu fiquei muito preocupado quando eu fui escalado, feliz por ter sido escalado, preocupado porque eu não sabia como seria. E eu fiz um oficial egípcio chamado Panahasi, que faz parte da história bíblica, porque não tem como contar a história de Moisés sem falar desse egípcio. Porque esse egípcio foi morto por ele, e a partir disso que Moisés muda completamente a vida dele por ter que ter... Matado alguém, né? Isso, e um egípcio. Então ele precisou fugir, porque senão ele ia ser condenado.
Ele fugiu e aí que ele tem toda uma vida fora, recebe o contato de Deus para voltar e resgatar o povo dele, que é o povo hebreu, né? E foi muito interessante, porque é o Êxodos, né? É a passagem, né? E é muito louco essa coisa de você fazer uma personagem que o mundo conhece, porque a Bíblia é um livro conhecido no mundo inteiro, né? E um livro sagrado. Então, a Record nos levou para uma locação que era muito distante aqui, agora não vou lembrar o lugar, não lembro o nome, mas era tudo árido, então dava justamente essa impressão, né, da época. Então, quando me colocaram o figurino, como o figurino ajuda o ator, né? Aquela coisa, então, pintaram meus olhos, né? Os egípcios, a civilização egípcia tinha muito essa coisa da maquiagem, que inclusive até hoje essa é a nossa herança, né, do povo egípcio, né, da maquiagem, enfim. E aí quando me colocaram esse figurino que eu, sabe assim, gente, eu tô fazendo uma passagem bíblica conhecida mundialmente. E eu naquele momento ali com uma espada que eu tirava, a gente ensaiando luta, chibatada e sendo morto, pra mim foi chocante. Essa história é maravilhosa. Eu fui, uma das cenas, Moisés precisou me enterrar para poder esconder o meu corpo, esconder o corpo do egípcio. Porque ele não queria que soubessem que ele tinha cometido assassinato. Gente, eu fui enterrado vivo. Uma terra fedida, eu fiquei desesperado, botaram um canudinho na minha boca. Ai, meu Deus. E pra fazer a cena era uma coisa de jogar terra em cima de mim. Sabe, aquela coisa, eu falei, meu Deus, só senti a terra caindo. Eu falei, não, Deus, não deixa eu morrer agora não, pelo amor de Deus. Nossa! Então você sabe a sensação que é ser dentro de um buraco, vivo. dentro de um buraco. Gente, eu passei um perrengue, mas um perrengue. E foi uma coisa de um controle interno mesmo, sabe? Porque é uma sensação muito ruim, uma sensação de claustrofóbica e de desespero mesmo, sabe? E eu tive que ficar ali por alguns minutos fazendo a cena, né? E em seguida também uma delícia, me tiraram e me colocaram numa cama de pau cruzado, onde, né, super confortável, gente, e me arrastaram. A sorte que para gravar isso, tipo, durou uns 10 minutos. Mas eu vou explicar uma coisa pro nosso público. Nós, atores, nós amamos esse tipo de trabalho. Verdade. A gente adora fazer o vilão, o ruim, o mal, aquele que sofre, não é? Que é uma delícia. Claro, quanto maior a variedade, maior a experiência, né? Quanto maior o desafio, total, né? Maior é a nossa... O se autodescobrir, né? Nossa senhora, a gente adora. Eu sei porque eu já fiz uma cena onde eu entrei num caixão. Eu não podia nem respirar, eu tava morta. E fechou a tampa? Não, ficou com a tampa aberta, mas eu não podia respirar. Se a tampa, eu tinha algodão no nariz, tinha algodão no nariz. Meu pai. E eu não podia respirar, porque o diretor falava, tá dando pra ver que você tá viva. Procura não respirar quando eu falar gravando. Mesma coisa comigo, viu, gente? É isso mesmo. Não é isso? É isso mesmo. Respira com o cantinho da boca. Mas é tudo de bom. É um desafio maravilhoso, né? Pra gente que é ator, isso. Não, e depois que a gente vê a cena, né? Aí é lindo, porque a gente fala... Com os efeitos, com a montagem, com tudo, com trilha. É lindo. Ai, é uma delícia. É lindo. É tudo de bom. E, meu querido, você também trabalhou em cinema, em teatro, e agora você está com uma peça que você estava falando de Jesus, agora que você trabalhou com Moisés lá nos 10 Mandamentos. Coincidentemente, você está numa peça que está em cartaz agora no Teatro Vanucci, que se chama O Homem Mais Inteligente da História. E o homem mais inteligente da história é Jesus. E você, com seu personagem Marco Polo, foi escalado para estudar essa inteligência de Jesus, não é isso? Exatamente. Conta um pouquinho pra gente dessa peça. Malu, então, volto a repetir, nada nessa vida é por acaso. Porque hoje eu estou num espetáculo onde eu tenho a oportunidade de mostrar uma mensagem que eu sempre levei para mim. Jesus é o ser humano lembrado há 2023 anos, né? Por quê? Por tudo que ele falou, por tudo que ele passou. E eu sempre ouvi muito, eu sempre fui fã de Jesus, não estou falando de religião, da história dele. Sim. Eu sempre achei muito incrível. E tá eu aqui fazendo um espetáculo onde eu conto essa história. O Augusto Cury é um psiquiatra que ele teve uma perspicácia muito, muito interessante. Ele primeiro é uma história real, porque ele passou 15 anos pesquisando a história do homem Jesus. Ele sempre se considerou ateu e quando foi desafiado a estudar o homem Jesus, ele falou ok, porém pelo viés das ciências humanas, que é o que ele acreditava, né? Então essa é a grande sacada dele, porque à medida que ele vai estudando,
ele descobre esse homem, sim, e descobre como ele foi habilidoso em gerir as próprias emoções, como ele foi inteligente em proferir palavras que eram só de sabedoria, de amor, de inteligência. Então, assim, ele escreveu o Marco Polo, e o Marco Polo é o alter ego dele. Ele é o Augusto Cury, e essa história é a história dele, desse momento dele de pesquisa do homem Jesus. Então, quando eu faço esse espetáculo, eu sinto que eu estou colocando as várias mensagens que Jesus trouxe na história dele, escritas pelo Augusto, e que levam as pessoas a realmente refletirem, a pensarem. E quando a gente estava ensaiando esse espetáculo, nós mesmos do elenco, a gente se pegou inúmeras vezes contando para outras pessoas, ou até inserindo conceitos do espetáculo na vida pessoal, quando a gente, sem querer, identificava, sabe, as coisas que a gente passa diariamente, e que as mensagens, conselhos, histórias que são contadas pelo espetáculo cabem tranquilamente em qualquer momento da vida de cada um. Então, eu inclusive tenho dito que esse é um espetáculo que todo mundo que assiste, em algum momento vai se identificar. Porque é um espetáculo que fala de amor, que fala de violência contra a mulher, que fala de felicidade que todo mundo busca, que fala de gerir as emoções, que eu considero hoje o maior desafio de qualquer um de nós. A partir do momento que você começa a se auto-pesquisar e identificar a melhor forma de ser você, com toda certeza você vai fazer sem querer, querendo o melhor para você e o melhor para todos que estão em volta. E se cada um pensar dessa forma, imagina como tudo tende a ir para uma harmonia. Com certeza. Né? Então, assim, é de fato um momento muito feliz, muito adequado a tudo que eu preguei para mim mesmo, a tudo que eu busquei na minha vida, que é tentar tirar o melhor de tudo que eu vivia, de todos os perrengues que eu já passei, enfim. Então, é de fato para mim muito grato estar nesse espetáculo hoje. Eu ouvi um comentário de que depois dessa peça, alguma coisa mudou na sua vida. É verdade isso? Então, é isso. É meio que uma nem sei se existe isso, gente, reautoafirmação. Porque é isso, né? Eu voltei a falar para mim mesmo as coisas pelas quais eu fui passando, e eu fui, à medida que fui ensaiando, falando, entendendo esse texto, eu fui localizando durante a minha vida momentos que eu passei e que eu precisei pregar isto para mim mesmo, ou precisei pregar e não consegui. Então, sabe quando você volta a reafirmar e você encaixa as coisas e aí sente um alívio, sabe assim? E é como se eu tivesse uma complementação de um ensino que eu vinha buscando e que me ajuda, depois de ter feito o espetáculo, a cada dia, essa busca do ser melhor, do estar melhor, do ver melhor, né? Tudo é uma perspectiva. O copo meio cheio, você pode ter duas visões. Ele pode né? ser meio cheio ou meio vazio. Eu prefiro dizer que ele está metade cheio. Nossa, né? ainda bem que eu tenho isso. Ou que droga, só tenho isso. Exatamente. É o mesmo copo com a mesma quantidade. Então, você começa a apurar tudo que você pode dar de você mesmo. E, consequentemente, você vai melhorar. Né? E nós, humanos, a gente literalmente precisa disto, né? De ser mais tolerante, de ser mais paciente, de tentar entender o outro que é completamente diferente de nós. Eu falo da digital, né? Se cada um tem uma, meu Deus, somos todos diferentes, todos. Então por que não ter um olhar mais empático, de olhar para o outro e tentar entender as dificuldades do outro? Porque você também é cheio de dificuldades, né? Então, enfim, foi me trazendo de novo essa coisa toda e me complementou. Então é isso, gente. Se você puder, assista O Homem Mais Inteligente da História, cujo protagonista é Daniel Sati. Agora, Daniel Sati, explica pra gente esse nome, porque o seu nome não é Daniel Sati. Não. Conta essa história aqui pro nosso público. Gente, eu sou um ator de vários nomes. De vários nomes. Bom, meu nome de batismo era o que eu gostaria para um nome artístico, que é o Daniel Costa. Mas quando eu fui
fazer o meu cadastro na TV Globo, já tinha um Daniel Costa, que inclusive é paulistano também. Mas esse é paulistano paulista, mora lá. E aí eu precisei encontrar um outro nome. Com essa minha vibe de acreditar numa filosofia espiritualista, onde eu acredito em energia, eu busco as coisas e acredito sim que tudo que você faz visando algo melhor, que possa te trazer o bem, por que não? Então eu fui atrás de um astrólogo, onde ele fez o meu mapa, e aí descobriu ali, nesse mapa, o Daniel Satixe, S-A-T-I-X-E. E aí, alguns vão ver, no Carrossel, por exemplo, que eu fiz no SBT, que inclusive um personagem que eu amei fazer, porque eu acho que esse é o personagem que me jogou para o grande público, por ser uma novela infanto-juvenil, que contava uma história muito bonitinha, uma didática da professora Helena, uma relação dos pais com essas crianças, né? E era um exemplo para as famílias assistirem. E quando eu fazia essa novela, eu descobri que as crianças puxavam os pais, né? Então os adultos também viam. Ah, Carrossel maravilhosa. E até hoje eu sou lembrado como o pai da Carmen. Ninguém nem lembra que é Frederico Carrilho, que era o nome dele. Mas lembra que era o pai da Carmen. Então eu sou muito, muito grato a esse personagem. E aí, nessa época eu era Daniel Satixe. Bom, eu percorri por um tempo e voltando à mesma crença e acho que tudo pode melhorar, então por que não ir atrás? Eu novamente fui a ferramentas que eu considero que me ajudam muito e chamo de ferramentas espirituais. E aí eu fui aconselhado a ir para o Daniel Sat, que inclusive amei também, S-A-T-T-I. E me traz sonoricamente, me traz uma coisa de acho bonito, então fiquei feliz e mudei, e não tem menor problema em mudar ou não, eu acho que é isso, né? Você tem que ter essa vontade de se auto-melhorar, claro, né? A cantora Sandra Sá virou Sandra de Sá. Ah, isso, né? Verdade, bem lembrado, bem Patrícia lembrado. Travassos agora é Patrícia com Y. Aí, tá ela vendo? acrescentou o Y. Então, vários atores, cantores, vários artistas, às vezes, adaptam o nome àquilo que vai lhe trazer mais sorte. E que bom para os que creem, e que bom também para os que não creem. Cada um precisa e deve fazer aquilo que acredita. É isso. Agora conta aqui pra gente uma história engraçada que você estava me contando aqui nos bastidores. Uma vez você estava no teatro e teve que contracenar com um gato? Maravilhoso. Olha, a gente tem tido o privilégio de conhecer inúmeros teatros pelo Brasil. E olha, que Brasil cultural. Então vou puxar a orelha aí dos gestores da cultura, dos que estão à volta. Por favor, vamos valorizar a cultura, porque nós temos teatros que as pessoas não imaginam que temos, que são incríveis, que estão fechados por falta de fomento, por falta de apoio, por falta de... Então, vamos nos unir para que isso seja de fato feito, porque sem cultura, gente, cultura faz parte da criança. E cultura gera dinheiro. Muito. Olha só, por causa da cultura, dinheiro. A gente está aqui, está ganhando câmera, está ganhando restaurante, está ganhando... A gente vai comer agora um bolinho atravessando a rua, depois a gente vai pegar o metrô, todo mundo ganha. O teatro também é assim, você vai para o teatro, você compra uma pipoca no caminho, você paga um Uber no caminho, depois que você sai do teatro você vai jantar. Então assim, gera economia. E dentro do teatro se emprega muita gente. Você tem um iluminador, tem alguém que vai lá varrer o chão quando todo mundo sai do teatro, você emprega pessoas. A última entrevista que eu fiz, que foi com a peça Duetos, eles disseram que empregaram 50 pessoas. Olha, então são vários empregos diretos e indiretos que rendem muito para todos, né? Além de entreter, de fazer pensar, de fazer refletir, de transformar, porque a música, o teatro, o cinema transforma, gente. Isso é necessário para todos nós, né? Criatividade e imaginação, né? Bom, e o gato estava contratado também. Gente, mas quase. Porque no meio do espetáculo, em Fortaleza, plateia lotada, me cruza um gato no meio de uma cena tensa e a gente improvisou de uma forma que, assim, sabe aquela coisa assim? Inclusive o gato, olha o gato. Gente, a plateia foi abaixo. Vocês botaram o gato na cena. Claro, botamos o gato, não tinha jeito, né? Porque o gato passa no meio da cena. O que a gente ia fazer? E o povo veio abaixo, era uma risaiada louca e a gente conseguiu sair muito bem. Fomos aplaudidos em cena aberta. Ah, que maravilha! E foi incrível, gente. Então é isso, né? Olha que alegria que é fazer cultura, fazer teatro ao vivo, gente. Ao vivo, o teatro é vivo. Ai, gente, tá vendo a alegria dele, o talento dele? Por isso que ele é um ator premiado, que eu sei que você já ganhou 2 prêmios. Sim, né? Na verdade ganhei 4 prêmios e uma indicação. Um aqui no Brasil
prêmio de melhor ator em Bento Gonçalves, um nos Estados Unidos no The Cine Festival em Nova York, outro é o Cine Club Film Festival, que é em Maryland. Então, 2 nos Estados Unidos, um no Brasil, outro na Inglaterra, que agora não vou lembrar o nome, enfim, e mais uma indicação, todos de melhor ator. Ai, parabéns, querido. Você merece. Obrigado, é merecimento. Obrigado. Que alegria ter você aqui. Adorei a nossa entrevista. Muito obrigada pela sua participação no programa Experiências. Desejo sucesso na sua carreira, para a sua peça e para tudo que vier por aí, que você merece. Ah, Malu, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, pelo espaço de contar um pouco de mim e da minha profissão, desse espetáculo. E eu quero convidar você e a todos que estão assistindo para vir nos prestigiar, então, no Teatro Vanucci, às 21 horas no sábado e 20h30 no domingo, até 2 de julho. Venham que eu quero ver vocês lá. Estão todos convidados. Obrigada, Obrigado, querido. Adorei. Pessoal, não se esqueçam, toda quarta-feira, 19 horas, pelo YouTube de Malu Maciel e pelo YouTube de Absolute Rio. E toda quinta-feira, meia-noite, pela TVC Rio, o canal 6 da NET. Muito obrigada por sua audiência e, mais uma vez, obrigada, Daniel Satti. Vamos prestigiar. Tchau, pessoal. Saúde. Saúde, obrigado ao Blá Blá.